quero dar uma ministração falando sobre resgatando a palavra de Deus. Resgatando a palavra de Deus na nossa vida. Semana passada eu falei sobre a vontade de Deus e hoje eu quero falar sobre o resgate da palavra de Deus em nosso coração. E eu pensei até falar uma ministração sobre paternidade, aproveitando que hoje é o dia, mas se eu não me falha a memória, no último dia dos pais, eu fiz algo parecido. Quero falar também nessa ministração um pouquinho sobre isso, mas não é o tema principal, amém? Vai estar ali no meio, no bojo da ministração. Mas antes de ministrar, antes de chegar mesmo no cerne da mensagem, vou querer pegar só 3 minutinhos aqui para fazer uma reflexão com relação à paternidade. Pensa aí um pouquinho comigo. Você que já está na igreja já tem um tempinho, você que já leu a Bíblia algumas vezes. Com exceção de Deus, tira Deus do que eu vou falar aqui agora. Qual é, na Bíblia, o exemplo de um bom pai? Biblicamente falando, me fala aí, não, esse aqui foi taxado e foi um bom pai. Não, Abraão, ele teve o primeiro filho dele com a Sara, com a Agar. O que ele fez com o filho dele? Vai embora daqui. Teve acepção de pessoas. Isso é um bom pai? O exemplo dele lá, quando chegou no faraó do Egito, deixou a mulher dele lá, ficou com medo. Isaac preferia mais Esaú do que Jacó, tinha aquela rixa. Jacó tinha sempre um filhinho querido, passava os outros para trás. Que exemplo de pai. Adão nem se fala, né? Quem é filho de Adão aqui? Que pai maravilhoso que a gente teve, né, no início. Vai, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que pai que ele foi, né? Vocês já pensaram? Moisés, você sabia que Moisés, como pai, ele deixou um pouquinho o caminho de Deus ali, porque ele não circuncidou o seu filho, e Deus queria matar o filho dele. A mulher dele entrou em desespero, pegou ali uma faca, cortou, pegou algo cortante, e cortou ali o prepúcio do filho dela, e falou assim: marido sanguinário, você quase matou meu filho, um Deus sanguinário. Ou seja, até Moisés não foi lá aquele pai. Às vezes poderia ser um grande profeta, poderia ser um grande juiz, mas como pai nós não temos nenhum exemplo que possamos falar assim: esse foi um bom pai. E isso é preocupante. É ou não é? É preocupante, porque a paternidade, queridos, é algo exaustivamente falado na palavra de Deus. Tanto é que, na oração que Jesus nos ensina, ele começa com o quê? Pai nosso. Ele nunca fala minha mãe, ele fala meu pai. Eu e o pai somos um pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na parábola do filho pródigo, ele dá um exemplo daquilo que é um pai maravilhoso. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina que nós temos um pai que nos fez o seu filho, e nós clamamos Abba, Pai. O que nós aprendemos com a Bíblia então? Que os exemplos humanos são falhos, mas o exemplo que nós temos na pessoa de Cristo, em Deus, é o Pai perfeito. Por isso você não é órfão. O grande problema da humanidade é uma orfandade, especialmente de pai. Falta exemplos de bons pais. E é por isso que Deus mostra o maior exemplo de pai para nós. Amém? E que a palavra de Deus possa estar resgatando princípios que o pecado, que a queda trouxe para a humanidade, e nós temos que ficar atentos para que o mundo, aquilo que a nossa natureza herdada de Adão traz para nós, nos afastar de Deus e nos esquecer daquilo que Ele tem trazido para nós, que é a imagem do seu Filho, no qual nós vamos sendo ali resgatados, para nos parecer com aquilo no qual fomos criados, que é para sermos conforme a imagem e semelhança do Criador. Quem me entendeu, diga amém. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de 2 Reis,
capítulo 22. Peço, se tiver alguém lá fora, se puder, entre para escutar a palavra de Deus. Uma das coisas que eu sei que o inimigo faz é tentar desvirtuar, tentar desfocar para escutar a palavra de Deus. Porque a palavra que gera fé, a palavra que gera mudança. E se a pessoa às vezes não se atenta para isso, fica distraída, não escuta, vai enfraquecendo, vai sucumbindo, e quando vê já está lá no mundão, bagunçando, porque sem a palavra não tem alimento, e sem alimento nós ficamos raquíticos, amém? Então, 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim, nós vamos ler até o versículo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Tinha Josias 8 anos de idade. Quantos anos tinha? 8 anos de idade. Quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho que Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, ou seja, com 18 anos, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Zafalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram ao do povo. Ou seja, o pessoal estava juntando um valor assim para estar fazendo algo na casa de Deus. E o que deem na sua mão dos que têm cargo da obra e que estão encarregados da casa do Senhor, para que deles se fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, para comprar madeiras, pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles não se faz conta de dinheiro, que se lhes entrega nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Veja aqui, vamos ler até aqui um pouquinho, deixa eu só explicar. Tinha um rei, que ele era filho de alguém que tinha feito muitas coisas erradas na nação de Judá. E de repente, este rei, que foi alguém que tinha sido já profetizado sobre ele, no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 12, no qual o homem de Deus profetizou: clamou o homem contra o altar, por ordem do Senhor, altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá à casa de Davi, cujo seu nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que se queimam a ti incenso, e os ossos humanos queimarão sobre ti. Josias, quando nasceu, tinha essa profecia, que ele seria um restaurador da casa do Senhor, que aqueles falsos profetas, falsos sacerdotes, aquelas pessoas que levantavam altares a deuses pagãos, desvirtuavam o caminho dos filhos de Deus, seriam reduzidos a pó, os seus ossos ali, onde eles seriam enterrados, seria queimado, seria violado, seria profanado eles, através de um rei que andaria no caminho de Deus, chamado Josias. Ele nem nascido ainda era, quando essa profecia foi proclamada. A nação de Judá começou a andar nos pecados, até que veio o nascimento do rei Josias. E veja, ele era descendente de um rei mau chamado Amon. Mas quando ele nasceu, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Como a Bíblia diz aqui, desde os 8 anos ele foi um homem segundo o coração de Deus, como seu pai Davi, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E quando ele atingiu já uma idade, que pode ser de 18 anos ou 26 anos, fica aí a critério de cada um. No meu entender,
é mais 18. Quando chegou ali um certo discernimento, o entendimento das coisas que deveria fazer como um rei, a primeira coisa que ele quis fazer foi restaurar a casa do Senhor, porque tinha fendas, tinha brechas, tinha buracos. E ali ele começou a falar, ó, anda pelos lugares aí, ó, pega o pessoal, cata tudo quanto é dinheiro for, entra na casa do Senhor, porque ela está ali, ó, em frangalhos, está um lixão. Pega tudo quanto é dinheiro e vamos restaurar a casa do Senhor. Quem me entendeu, diga amém. Versículo 8 diz assim: então disse o sumo sacerdote ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e ele leu. Então o escrivão Safã veio ao rei, referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão do quem tem cargo para a obra, que são encarregados da casa do Senhor. Então Safã, o escrivão, fez saber o rei dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Acã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaias, a Safã o escrivão, a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Veja, eu acabei de falar que o rei Josias mandou eles irem na casa do Senhor, dar uma olhada, pegar dinheiro, para construir, entregar ali os pedreiros, para as pessoas que iriam fazer a restauração. E quando Uquias chega ali na casa do Senhor e começa talvez dar uma olhada, fazer aquela varredura, ele acha um livro, que pode ser vários livros, um rolo, pelo menos algo que era o livro. E ele pega aquele livro, tira ali talvez a poeira, e começa a ler. Quando ele começa a ler, fala: opa, tem uma revelação, tem algo tremendo, tem algo poderoso que é a vontade de Deus para nós. Aqui está narrando o motivo de nós estamos passando pelo que estamos passando, pelo sofrimento, pelas dores. Aqui tem profecia, aqui tem muita coisa. E eles pegaram aquele livro e levaram diante do rei. Trouxeram um relatório falando: ó, a gente fez aqui, ó, o levantamento, pegamos o dinheiro, contratamos os pedreiros aqui, já vão começar a fazer ali a obra de restauração na casa do Senhor. Porém, meu rei, escuta, nós achamos um livro, e nós queremos ler na tua presença esse livro, que é o livro da palavra de Deus, que é o livro da lei do Senhor, que, vamos assim dizer, nós achamos a Bíblia ali no templo, achamos a Bíblia na casa de Deus. Vamos ler. E quando ele começou a ler o que estava escrito, que poderia ser profecias, poderia ser a revelação do porquê eles estavam acontecendo, o que está acontecendo, o sofrimento, a história dos reis de Israel, a história do povo de Israel, a obstinação do coração deles. A Bíblia diz que quando o rei começou a escutar a palavra de Deus, ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes é um sinal de humilhação, é um sinal de dor, é um sinal de tristeza, é um sinal de clamor, é um sinal de desespero. E ele falou o seguinte: consultai o Senhor por mim, pelo povo, por Judá, por todo mundo. Vamos estudar essa palavra aqui, para que nós venhamos agora então andar conforme a vontade de Deus. No versículo final ele diz: para fazerem conforme tudo o que de nós está escrito. Ou seja, vamos andar naquilo que Deus falou para andarmos, vamos fazer aquilo que Ele está querendo que nós venhamos a fazer. A nação estava passando por vários anos de sofrimento, de luta, de dor, e se levanta ali
Um homem de Deus, um homem que tem um coração voltado para Deus, e um homem que tem o coração voltado para Deus, quando ele escuta, quando ele tem a revelação da palavra de Deus, o seu coração tem um grande quebrantamento. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Se você quer consertar a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar-se para a palavra de Deus. Sabe por que tem pessoas que estão sofrendo, estão com seu casamento desfacelando, estão com seus filhos rebeldes, nada está dando certo na vida deles? Porque está faltando ele voltar o seu coração para a palavra de Deus. Porque tem pessoas que estão voltando apenas o seu ouvido, e muitos escutam, mas ainda assim, só escutar não quer dizer que vai ter mudança, porque muitos sabem o que é certo e o que é errado, e optam pelo aquilo que é errado. Ele sabe que é o estilo de vida que ele está vivendo, está completamente errado, está mandando ele até para o inferno, que ele sabe que o estilo de vida, as escolhas dele, o caminho que ele está fazendo, ele está no inferno. Mas mesmo assim, ele continua, porque ele escuta, mas o coração dele não foi tocado. E aí a vida dele continua aquela desgraceira toda. A mudança vem, o conserto vem, é quando o nosso coração volta a Deus, é quando a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos são entregues a Ele. É quando a palavra de Deus traz um quebrantamento. Muitos reis escutaram Manassés, Amon, sabia muito bem o que Deus queria, mas o coração deles era obstinado, era duro. Ouviam com os ouvidos, mas o coração deles não se convertiam. É igual na época de Jesus, eles ouviam, até mesmo viam, mas o coração deles não se convertiam. Se a pessoa quer um conserto, quer uma mudança, o coração precisa retroceder a Deus. Quando a palavra de Deus foi proclamada ali, naquele salão onde o rei Josias estava, o coração dele incendiou. É igual aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, no livro de Lucas, capítulo 24, quando nós escutávamos aquele homem que era Jesus, já ressuscitado, conosco falar, em nós ardia o nosso coração. Queimava, a gente sentia que tinha alguma coisa ali trabalhando, fazendo algo ali que a gente sabia que estava mudando. E a pessoa, quando escuta a palavra de Deus, e o seu coração não é um coração de pedra, mas um coração quebrantado, o que ele quer fazer é: eu quero então andar nos caminhos do Senhor. E ele falou isso, e eu acho muito bonito, porque ele queria obedecer a palavra de Deus. Ele reconheceu o desvio de coração dos seus pais, mas ainda assim ele não quis seguir o caminho dos seus pais. O grande problema de muitos é que ele acha que ele é de uma linhagem que fazia isso e aquilo outro. Queridos, a sua linhagem verdadeira é com Deus. Não é porque o seu pai, ou porque sua mãe, ou porque a sua família andou no caminho errado, tinha costumes errados, que você tem que ser da mesma maneira, que você tem que ser da mesma forma. Se você está em Cristo Jesus verdadeiramente, então nova criatura você tem que ser. As pessoas se convencem muitas das vezes de uma mentira na sua conversão, porque a conversão real gera mudança, gera transformação. Você não é mais o mesmo, porque quando a palavra de Deus vem, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que trabalhar de alguma forma. Se você resiste, o seu coração endurece. Se você recebe, então a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, igual a vida de Josias. Josias, quando ele pediu para ser consultado a palavra de Deus, eles foram numa mulher, numa profetisa chamada Uda, e ali ela falou, pode até virar a página, no meu caso que é só virar a página. No mesmo capítulo aí, no versículo 19, ele pede consulta, e o que a palavra de Deus fala?
porquanto teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, ou seja, falando para o rei Josias, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei aos teus pais, e tu serás ajuntado em paz à sepultura, e não verás o mal que o Senhor vai fazer em cima dessas pessoas iníquas. A pessoa que tem o seu coração voltado para Deus, ele espera dias de paz, de refrigério, porque a ira do Senhor se acende contra os filhos da desobediência e não contra os filhos da obediência. Está me entendendo? A ira de Deus vem contra os filhos desde o céu da desobediência, mas quem é filho de Deus verdadeiro, aquele que passou pela cruz, aquele que é uma nova criatura, que nasceu de novo, ele se parece com Cristo Jesus. E assim como Cristo Jesus nos foi o exemplo de abnegação, foi o exemplo de obediência, assim também o nosso coração tem o desejo em obedecer e andar no caminho do Senhor, não por sofrimento, não por luta, mas porque a nossa natureza foi mudada. Amém? Querido, você pode pegar um porco, pode dar um banho nele, na primeira chance que ele vê um chiqueiro, ele vai para o chiqueiro, porque é a natureza do porco. O problema é que tem muito porco dentro da igreja, que não está esperando a hora de ver um chiqueirinho para ele se lambuzar. Ele fica fingindo, ó, eu sou uma ovelhinha, sou uma ovelhinha. De repente aparece uma oportunidade, aí você vê quem realmente ele é. Mas aquele que é ovelha pode mandar ali os chiqueiros que for, ele não vai para ali. Sabe por quê? Ainda que seja chamado, porque não é da natureza dele. Não é da natureza. Porque quem realmente é filho de Deus, a sua natureza, a sua mente é transformada. Eu não sinto desejo das coisas que o mundo me oferece, porque o meu desejo é fazer a vontade do meu mestre Jesus. Essa é a minha natureza. Isso não é penoso. Eu não faço isso, não é porque, nossa Deus, eu queria tanto fazer as coisas erradas, mas eu estou aqui na igreja porque, se eu não fizer. Não! A minha natureza, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de orar, eu gosto de estar com os meus irmãos, eu amo fazer o que eu faço, de viver essa vida que eu tenho, porque a minha natureza é essa. Eu não sentiria prazer em outro lugar se não estar na casa de Deus, de viver a vida de Deus para mim. É como um peixe fora d'água. Isso é o que a verdade faz com o nosso coração. E aí começa um conserto. Escute o que eu falei agorinha. Se você quer um conserto na sua vida, a primeira coisa que tem que fazer é voltar-se para a palavra de Deus. Samuel, muita coisa deu de errado na minha vida. A minha família desfacelou, meu trabalho, tanta coisa aconteceu de errado. Tudo foi para trás. Deus pode restaurar, Deus pode restituir. Mas há casos que isso não acontece. Mas, de toda forma, o princípio da mudança, de um recomeço, é você voltar-se para Deus, com todo o seu coração. E ali Deus começa a restaurar o altar de adoração que foi quebrado na sua vida. Você sabia que você é um altar de adoração? O que a Bíblia nos chama? Certas passagens, filhos, servos, amigos, membros, né? Mas também de templo. O que nós somos? Templo de Deus. E no templo tem o Santo dos Santos, tem o Santíssimo Lugar, tem a bacia de bronze, tem ali o candelabro, tem os pães da procissão, mas também tem o altar de sacrifício. Ou seja, se você é o templo, existe um altar de adoração. E tem que ser restaurado. Porque antes de chegar na presença, antes de entrar no Santo dos Santos, onde tem a arca, existe o altar. E muitos estão com o seu altar quebrado.
E a palavra de Deus, quando foi ouvida pelo rei Josias, fez aquilo que tem que fazer na vida dos cristãos, que é restaurar aquilo que está esquecido, aquilo que está abandonado, aquilo que está quebrado, que é uma vida de intimidade e de proximidade com Deus. Tem pessoas que estão tão afastadas de Deus, e afastadas não no sentido somente de viver uma vida devassa, mas afastado no sentido de não querer ter saudades, ou até mesmo de voltar, que está apanhando lá fora, que está sofrendo lá fora, mas não fala, eu vou voltar para Deus. Tem a parábola dos 2 filhos, né, que é o filho mais velho e o filho pródigo, que nós conhecemos mais como a parábola do filho pródigo. Mas de todo jeito, o filho mais novo, chegou um determinado momento que ele apanhou tanto no mundo, que ele teve vontade de voltar para a casa do pai. Alguns estão apanhando e ficam lá teimando ainda. Vocês já viram? E outros estão até mesmo vindo na igreja de vez em quando, mas não tomam uma posição de verdade em servir a Deus. Vez por outra eu conheço alguma pessoa que vem na igreja, falei, meu irmão, tem quanto tempo você está aqui na igreja? 10 anos, poxa vida, que bênção, né? Ah, vai ter a ceia aqui agora, você quer trabalhar na ceia? Não, não posso trabalhar na ceia porque eu não sou batizado. Mas tem 10 anos que está na igreja e não batizou? É porque é uma decisão muito difícil, né? Mas está esperando o quê, criatura? Tem gente que às vezes está 1 ano, 2 anos, 3 anos e não se batizou. Mas por quê? O que você está esperando, criatura? Você pode estar enrolando às vezes uma mulher para casar, alguma coisa assim, mas Deus? A gente está falando de salvação, meu amigo. Toma jeito na sua vida. Filipe, que era um dos discípulos, encontrou-se com um eunuco ali, no livro de Atos, que estava lendo a palavra de Deus na parte de Isaías. Filipe foi lá, pregou o evangelho para ele, falou de quem falava ali, aquele texto de Isaías capítulo 53. E ele creu, e perguntou, o que me falta? Ah, vamos batizar, tem um rio ali. Ah, pera um pouquinho, Filipe, deixa eu esperar mais uns 10 anos, deixa eu passar aqui por um curso de batismo primeiro, porque ali a nossa convenção da nossa igreja, né, tem que ter um curso. Você crê? Creio, então vamos descer as águas batismais agora, meu querido. E batizou o homem saiu dando glória a Deus, e Filipe já foi arrebatado pelo Espírito e mandado para outro lugar. Igual Elias, foi pegado, tirado, arrebatado, levado pelo Espírito, levado para outro lugar para pregar o Evangelho, onde pregou o Evangelho uma cidade inteira converteu. É a pessoa que está movida pelo Espírito, é aquilo que é nascido de novo, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é aquele que é movido pelo Espírito de Deus. É Deus falando, é Deus agindo, é a palavra de Deus trazendo vida. Mas é necessário termos os nossos ouvidos e o nosso coração convertido. Porque a partir do momento de tanto sofrimento, o sofrimento, eu falei um pouquinho semana passada, o sofrimento produz para nós um motivo para nós nos voltarmos a Deus. Ou você acha que um pai ou uma mãe que já está na igreja tem um tempinho, mas esfriou, de repente descobre que o seu filho está com uma doença gravíssima, o que você acha que essa pessoa vai fazer? Ou que acontece um acidente, ou que tem uma notícia difícil, ou no trabalho está em dias difíceis, essa pessoa tem um quebrantamento, ele volta-se para Deus. E é neste momento que estamos voltando para Deus. Para consertar certas áreas da nossa vida, é que devemos ter um coração pronto para escutar e obedecer. E os que nós acabamos de ler aqui também aconteceu em Neemias. Só um parênteses aqui, abra lá a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 8. A história que estamos falando do rei Josias aconteceu antes do exílio. Depois dele, se levantaram outros reis que não andaram no caminho do Senhor, até que veio o exílio babilônico, que durou 70 anos,
E depois o povo começou a voltar através do decreto do rei Sírio, que era um rei pagão, um rei estrangeiro, mas foi usado. E Neemias já está nessa fase pós-exílio, ou seja, pelo menos aí uns 200 anos, 150, 200 anos, depois de Josias. E eles fazem a mesma coisa que Josias, porque eles acharam um livro da lei de Deus, e aí começou a dizer o seguinte: Esdras abriu esse livro e começou a ler diante do povo. Neemias capítulo 8, versículo 8, diz assim: e leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse, ou seja, liam e começavam a explicar, igual eu estou fazendo aqui, a palavra de Deus. E Neemias, que era o tissatita, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Ou seja, Deus está nos voltando, Deus está aqui nos resgatando, nos está trazendo de volta a profecia de que nós voltaríamos. É um dia consagrado, é um dia de alegria. Mas o povo, quando escutou aquilo e viu que todo o sofrimento, toda aquela luta foi por causa dos passos errados que eles andaram e não se consertaram, ainda que era dia de boas novas, eles se sentiram tão constrangidos que não paravam de chorar. Queridos, quantos aqui estão, ou já tiveram essa experiência? Você escuta as boas novas: Cristo Jesus morreu para te salvar. E aí você vai entendendo a mensagem da cruz e o amor de Jesus, ainda que é uma mensagem de alegria, te constrange e você vê chorar-se, começando a chorar. Quem já passou por isso? Mas é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de vitória. Mas Ele me amou tanto, e o que eu fiz para merecer isso? E você se constrange. Foi o que aconteceu. É a palavra de Deus mudando aqueles corações que eram duros, e agora deu um coração amolecido. E queridos, saiba que eu vou falar aqui agora. Depois deste exílio, ainda na época de Jesus, tiveram vários problemas, corações endurecidos, mas nunca mais você viu o povo de Israel voltar-se para a idolatria. Sabia disso? A época depois do exílio, você pode pegar livros como o de Neemias, o livro de Esdras, você não vê aquele povo voltando para a idolatria. Até nos dias de Jesus, tinha um coração duro, muita coisa aconteceu, mas você não vê eles cometendo o pecado de idolatria. Um pouquinho antes de Jesus, teve uma revolta chamada Revolta dos Macabeus. Antíoco Epifânio, que foi ali um dos braços do reinado de Alexandre o Grande, começou a dominar toda aquela região. Uma das coisas que ele fez foi entrar no templo e sacrificar um porco, profanando ali, tentando colocar a helenização, ou seja, a idolatria ali no meio. Aquele povo resistiu até a morte e venceram. E é por isso que existe um feriado ali chamado Hanukkah, quando eles acendem as luzes, porque o óleo do templo tinha acabado em tudo quanto é banda, mas Deus fez um milagre ali e o óleo não acabou. E eles se mantiveram ali na luz, guerrearam e venceram, mas não teve mais idolatria. Por quê? O coração daquele povo se consertou a tal ponto que até os filhos dos filhos dos filhos deles não cometeram mais aquele pecado dos seus pais lá atrás, que trouxeram aquela desgraceira. Olha que coisa forte, que coisa importante, que coisa tremenda. E queridos, eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero me adiantar aqui e voltar para o nosso texto que estamos estudando, ali em 2 Reis, capítulo 22 em diante. Porque depois que Josias juntou então o povo, eles juntaram o povo para escutar a palavra de Deus, tanto ele como do maior ao menor. Sabe o que eles fizeram? Quando você recebe a palavra de Deus no seu coração, ouvindo o concerto, descobrindo quais são os caminhos de Deus para a sua vida, você tem o desejo em fazer uma aliança, ou pelo menos a renovação da aliança. E o que eles fizeram? A renovação da aliança.
O capítulo 23, nós vemos claramente isso, que no capítulo 23, a Bíblia fala que ele renovou a aliança do povo com o Senhor, e eles começaram a destruir tudo aquilo na nação deles que levou eles à promiscuidade espiritual. Começou a derrubar os altos pagãos, os ídolos, tacar fogo, perseguir quem estava fora do caminho, ou seja, fez um limpa. Quando você está num processo de conserto com Deus e renovação na aliança, o que você começa a fazer é o seguinte: aquilo que me afastou de Deus, eu quero retirar da minha vida. Aquilo que me afastou do Senhor, eu estou retirando. Se foi o vício, eu vou retirar. Se foi um caso extraconjugal, eu vou retirar. Se é o celular que está me levando para o inferno, eu acabo com essa desgraça aqui agora na minha vida. Se é o computador, se são os meus amigos, se é meu trabalho, o que adianta o homem ganhar o mundo todo? Não, eu preciso de trabalhar nesse trabalho aqui, que se não trabalhar, mas é o trabalho que está te afastando de Deus, ali é que tem os problemas. Sai, porque o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E tem pessoas que estão perdendo a alma, não é nem pelo mundo todo, é por causa de um trabalho, michuruca. É por causa de uma amizade que não vale nada. Querido, se o teu amigo, se a sua amiga só coloca caraminhola na sua cabeça para te levar para o mau caminho, só te dá conselho ruim, acaba com essa amizade. Amém? Ah, mas somos amigos, tem 20 anos. Pois é, mas toda vez que você se junta com essa criatura, você fala bobagem, pensa bobagem, faz bobagem. Está na igreja, está na benção. É igual aquele crente camalhão. Você está na igreja, está com o abençoado, o cara dá glória a Deus, aleluia, salta, amém, a glória. Muita coisa vai acontecer. Chega no trabalho dele, chega no estudo dele lá, ele se junta com outra pessoa, aí muda a chave. E aí você não conhece mais aquela pessoa. É uma pessoa que tem um caráter, tem uma mentalidade fraca. Mas se você quer afastar-se do mal, então você tem que começar a trazer um direcionamento. Isso aqui que fez mal na minha vida, eu quero cortar. Porque quando Josias, mas o povo de Israel, tomou uma decisão de renovar os seus votos com o Senhor, de renovar o pacto com Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi: aquilo que está no nosso meio, que é fogo estranho, aquilo que nos fez nos desviar, nos enfraquecer na fé, vamos extirpar agora tudo em nome de Deus. E é o que você tem que fazer também. É o que você tem que realizar na sua vida. Amém? Quero pregar mais uns 10 minutinhos aqui. Porque depois disso aqui que aconteceu, sabe o que eles fizeram? Dessa renovação do pacto. Limparam ali a casa, vamos assim dizer, né? Eles fizeram, dizendo a Bíblia, uma Páscoa como nunca houve ali em Israel. Desde o dia que saiu ali Israel do Egito. Fizeram uma grande Páscoa. E o que significa a Páscoa? É o sacrifício do Cordeiro. Ou seja, eles exaltaram o resgate. Eles se lembraram do preço pago, de como eles foram libertos do Egito. E o Egito simboliza o mundo para a gente. Quando você restaura a sua aliança, quando você volta para os caminhos, quando você fortalece a sua fé, vem à sua mente o sacrifício de Jesus. Eu vou enaltecer a cruz de Cristo na minha vida, a mensagem da cruz, o preço que foi pago, e a sua vida é transformada. E com uma vida transformada, nós nos voltamos para Deus. Queridos, escuta o que eu vou te falar aqui agora, nesses últimos minutos. Logo no início da mensagem, antes mesmo de eu ler o texto, eu falei sobre paternidade um pouquinho. Foi ou não foi? E eu pedi um exemplo bíblico de algum homem que nós lemos aqui, que foi um bom pai, e nós não tivemos. Sabe por quê? Porque o ser humano, a natureza dele não é boa. A Bíblia é a palavra de Deus, não é porque tem só, e Deus falou, ou então Jesus falou. Até quando você vê exemplos de pessoas como Davi, como Daniel, como Salomão e outros mais,
ali a palavra de Deus está mostrando para nós que o ser humano precisa de Deus, que o ser humano precisa de um Salvador, e que o ser humano precisa de uma direção. E se queremos nos aproximar de Deus, nós temos que aprender a obedecer a voz de Deus. O pecado de Adão não foi ele ter comido do fruto, não foi aquilo, o fruto que era o problema, não. O pecado de Adão foi ter escutado a voz de Deus e mesmo assim se rebelado contra ela. Foi ter desobedecido, foi ter gerado a incredulidade, foi ter gerado ali o orgulho contra Deus. E é por essa causa, se nós queremos ver o dedo de Deus, a mão de Deus nos abençoando, então nós temos que voltar o nosso coração, o nosso entendimento para aquilo que Deus quer fazer em nós. Você quer ter um casamento abençoado? Samuel, eu quero ter um casamento abençoado. Você tem colocado então o seu casamento diante de Deus? Qual é a referência para o seu casamento? É muito bonito, queridos, eu já perdi as contas de quanto casamento eu fiz. As pessoas no casamento falam muita coisa. Muita coisa. E uma das coisas que eu sempre falo, quando eu estou orando, falando os votos, ainda mais, ainda se o pessoal faz os votos, depois eu gosto de falar alguma coisinha, que é andar o casamento nos caminhos de Deus. E um casamento nos caminhos de Deus é você falar, eu quero ter o amor pela minha esposa, como Cristo amou a sua igreja, e a mulher, eu quero estar ali, ó, junto com o meu esposo, respeitando ele, assim como está escrito na palavra de Deus, criando os nossos filhos, vivendo a nossa vida diante do altar de Deus. Mas sabe o que o pessoal faz? Eles começam a ter inspiração para um casamento bonito na vida deles, num filme de Hollywood, o romance de Hollywood, que em grande escala o pessoal já entra casando, mas se conhecendo de tudo quanto é jeito. Nós vamos casar, mas já estamos morando juntos, já tem 2 anos. Esse é o padrão bíblico? E depois quer que Deus abençoe. As pessoas começam a sofrer consequências por não escutar a palavra de Deus. Qual é o padrão bíblico que você quer para o seu casamento? Se você está fazendo academia, e lá na academia, os seus olhos estão sendo direcionados para alguém que não é o seu marido, sai da academia, ou então chama o seu marido para treinar com você. Ou então vice-versa também, está lá o marido, e a mulher está lá em casa, e aquilo está tentando. Ou para com essa academia, ou então chama para treinar com você. Mas vigia os teus olhos, vigia o teu coração, porque o inimigo está o quê? Ao nosso derredor, querendo nos tragar, e ele quer tragar a sua vida por completo, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus pode fazer. Nós temos que pedir, Senhor, me dá um coração igual ao teu, que eu me inspire em homens e mulheres de Deus, que eu possa compreender qual é o padrão bíblico para eu andar nos seus caminhos e ter uma vida em abundância. Queridos, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância, mas essa vida em abundância é quando você escuta, crê e obedece a palavra de Deus. É quando você acha, gente, eu estou andando, tinha esquecido, de repente você pega ali aquela porção de Deus para você e fala, agora eu vou viver essa vida de abundância, que agora eu entendi e me sujeitei aos seus caminhos. Aí a coisa dá certo. Mas é necessário a nossa mente não ficar amoldada aos padrões dessa sociedade e dessa mentalidade caída. Entenda que eu vou te falar aqui agora. Os filmes de Hollywood, as novelas da Globo Inferno. É Globo Inferno que é o nome? Ou Inferno Globo? Eu não sei direito. Ou só Inferno, Inferno? Você sabe o que eu estou falando, né? Que para mim aquilo lá é um braço do inferno aqui na terra. Eu tenho esse costume de falar. É tudo
uma mentalidade para destruir, é só ensinando o que não presta para o seu casamento, para a sua vida conjugal, para a criação dos seus filhos, para os adolescentes, é só coisa que não presta, e nós ficamos bebendo e comendo essas coisas, e depois queremos saber, por que a minha vida não dá certo? Sendo que a gente não põe nenhuma migalha de Deus, ou da palavra de Deus, da vontade de Deus na nossa vida, não vai para frente. Por isso, escolha hoje a vida que Deus tem para você, o padrão de Deus. A sociedade hoje em dia quer criar homens fracos. Aproveitar um pouquinho, pincelar um pouquinho a paternidade, já que hoje é o dia dos pais. Queridos, o padrão bíblico é um homem de Deus, tendo um direcionamento de Deus para criar os seus filhos. Amém? Um direcionamento. Eu estou escutando hoje o testemunho do pastor Luciano, com relação ao filho dele mais velho. Um dia o filho dele mais velho, estava com 16 anos, começou a querer casar. Só que ele era meio descontrolado nas finanças. Falei, meu filho, não tem como você casar sendo descontrolado desse jeito. Vou te ensinar então. Vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Você tem o seu trabalho, faz alguma coisa aí, só que eu vou complementar a tua renda com X. Mas é o seguinte, uma vez por mês, eu não vou dar nem menos e nem mais. Aprenda a se virar com o que tem, que eu vou estar te passando. Ok. O primeiro mês, quando estava faltando 3 dias para dar o segundo mês, o dinheiro acabou. E ele falou, pai, manda mais dinheiro aí que o dinheiro acabou. Eu falei, não, pera um pouquinho, o combinado não é esse. E ele falou assim, Deus me deu direção para fazer isso. Porque tem muito pai frouxo, mas eu estou criando um homem. Já que ele quer casar, já que ele quer crescer, eu quero criar um homem. Eu não vou amolecer. E ele falou, espera os 3 dias. Mas pai, acabou tudo. Eu vou passar fome. E ele falou, meu filho, 3 dias de jejum não mata ninguém. E ele falou assim, eu não vou falar isso para minha esposa. E ai dele se ele falar para minha esposa. Falei, aguenta aí. Você vai fazer isso comigo mesmo, pai? Vou. E fez. Ele fez o filho dele jejuar 3 dias. E aí depois mandou. No outro mês, quando estava faltando 2 dias, o dinheiro acabou de novo. E ele falou, agora você se vira. Quem fez 3 dias de jejum faz 2. Não tem problema. E aí ele falou, vai ser difícil. Aí o pai dele falou o seguinte, meu filho, você conhece o Deus do seu pai, as experiências que eu tive com Deus. Agora é o momento de você também ter as experiências com Deus poderoso e sobrenatural do seu pai. Ora, começa a buscar ter experiência. E aí o filho dele ouviu. Pelo menos o filho dele é obediente, né? Sabe o que ele fez? Sem dinheiro, sem um tostão furado, com o estômago roncando, ele foi para uma cafeteria. E ele começou a orar, Deus me abençoe. Ele entrou na fila para comer alguma coisa. De repente, chegou uma pessoa lá, que acho que era do Haiti, alguma coisa assim, da África, e falou, fica tranquilo, eu vou pagar o seu café. E ele ligou para o pai dele e falou, pai, você não sabe o que aconteceu. Levantou um rapaz para pagar lá a minha comida. O que você fez? Eu falei, não precisa. E ele, meu filho, é Deus querendo te abençoar. Ele falou, não precisa. E aí o rapaz lá insistindo, e nada. E até que ele falou assim, o rapaz falou assim, já que você não vai conseguir, eu vou perguntar então, esse rapaz tem costume de nicar? Tem. O que ele pede aqui? Isso e isso. Então pega aí, põe na minha conta que eu vou pagar. E entregou lá, ele comeu. Ele está vendo? Isso é viver na providência de Deus. E ele começou a aprender. E aí quando chegou na determinada idade, novinho, acho que com 18 ou 19 anos, ele conheceu a menina e os dois se casaram. E ali começou o ministério da vida deles. Só que o ensino foi tão forte, que eles foram para os Estados Unidos, alguma coisa do tipo. E ali, ele recebeu uma proposta, o filho dele recebeu uma proposta de um pastor lá, que ia dar um salário para ele estar ministrando, cuidando lá da igreja. E ele falou, não preciso. Deus vai me sustentar, eu quero continuar na fé, no poder de Deus. E o pai dele falou, meu filho, Deus está te abençoando aí, a porta está se abrindo e você está dizendo não. E ele, pai, você me falou para eu crer, ter a minha experiência com Deus, agora é o meu momento. Você criou um homem, vamos assim dizer, e ele seguiu na fé. Sabe o que aconteceu?
Ele fez uma música, parece, com a esposa dele, colocou lá no YouTube. Como que isso não quer nada? E parece que essa música explodiu, deu mais de 50 milhões de visualização. Parece que o YouTube paga uma grana boa nessas coisas. Tá vendo aí? Você que está perdendo tempo, assistindo apenas coisas do YouTube, você pode fazer uma coisa para Deus ali, Deus te abençoar. E aquilo que ele recebe ali, com o dinheiro, a monetização do YouTube, é o que dá o sustento dele. E ele falou, tá vendo, pai? Deus abençoou, Deus fez um milagre. Eu estava desconhecido, de repente, explodiu o vídeo de uma música lá, e esse vídeo tem me sustentado. Ou seja, um pai, quando ele tem a direção de Deus, ele vai ensinar, não é apenas para o seu filho, o time que tem que torcer, como se lava uma roupa, ou como amarra um cadastro, mas ele vai ensinar também o Deus que ele tem que servir. Amém? Eu tenho 3 filhos. Vira e mexe, eu dou algum ensino para eles. Graças a Deus o meu filho torceu para um time que é a seleção. Amém? Um time bom, não sei se você vê. Hoje ele não veio com a camisa do poderoso aqui, porque eu falei, meu filho, a camisa está quase andando. O pessoal já está te conhecendo nem mais como o né? O menino da camisa de São Paulo. Calma um pouquinho, meu filho. O time é bom, mas maneira. Mas se tem uma coisa que eu me orgulho, ou pelo menos me orgulho no bom sentido, de ter passado pelos meus filhos, é o ensinamento do Deus que eu sirvo. Não tem coisa mais gratificante para mim, ou melhor, quando a Liz e o Avner, ou a Chloe daqui uns dias, que ela não fala desse jeito, mas a Liz e o Avner, quando eles perguntam para mim coisas sobre a Bíblia, coisas sobre Deus, e tem hora que eles fazem umas perguntas, que eu acho que é nível de seminário teológico. Meu Deus do céu, onde é que esse menino tirou esse negócio? Pai do céu, a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Mas não tem coisa melhor. Eu falo, gente, eu estou colocando uma semente no coração dos meus filhos, que é a palavra de Deus, de conversar sobre Deus, de ter exemplos. Não adianta nada também eu falar de Deus lá em casa e não ter um exemplo de alguém que tem Deus no coração. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, eu me policio, me vigio muito, porque eu sei que tem os olhinhos sempre de olho. Esses dias eu falei uma coisa, caramba. Alguma coisa aconteceu, eu falei, caramba. Só que a Lisa não sabe o que é, ela achou que era xingamento. Ela falou, pai, pede perdão para Deus, você falou um palavrão agora. Eu falei, minha filha, caramba, até onde eu sei, não é palavrão. Mas é bom que ela está atenada, me vigiando o tempo todinho. Mas isso é algo que nós, pais, tanto pai como mãe, talvez o seu filho não foi criado pelo pai direitinho, mas você está ali fazendo um papel importante também. Você, além de ensinar, além de transmitir, você tem um grande serviço, que é ser exemplo. Não adianta falar, faz, mas o seu exemplo, a sua atitude é completamente diferente. Isso se torna uma hipocrisia, e eles veem. Se você tem temor a Deus e quer ver os seus filhos crescerem como homens e mulheres de Deus, pregue a palavra, ensine a palavra, mais importante ainda, viva a palavra. Amém? Viva a palavra de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde essa criança vai se tornar uma mulher ou um homem que vai carregar muita coisa, que quando chegar lá na frente, você pode escutar coisas que você não quer escutar, mas vai saber que você falhou na criação. Mas nunca é tarde para recomeçar. É o tempo de você achar a palavra de Deus e falar, eu vou resgatar aquilo que eu tinha esquecido e aplicar na minha vida. Vou restaurar o altar de adoração, retirar tudo aquilo que não provém de Deus, e eu quero fazer uma grande Páscoa, quero exaltar a mensagem da cruz, o Senhor Jesus Cristo em minha vida, vivendo a vida que Deus tem para mim, andando nos caminhos de Deus. Porque se eu fizer isso, aí sim eu comerei o melhor dessa terra, terei uma vida em abundância, terei um casamento abençoado, filhos abençoados, um lar abençoado, terei uma vida transformada, e assim cumprirá-se a vontade de Deus na minha vida, como ela deve ser. Quem entendeu, diga amém. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. É tempo de voltarmos a Deus, resgatando a palavra fiel em nossos corações.
2 minutinhos só e termino. Há uma onda muito grande de pessoas andando, servindo a Deus conforme o seu coração manda. E não é assim. Você quer servir a Deus? Você tem que andar conforme Deus quer. Amém? Não é o jeito que você quer. É como Deus já te orientou. Eles estavam servindo a Deus, mas da maneira errada. Quando eles escutaram o jeito certo, eles se voltaram para Deus. Porque eles estavam andando, procurando servir a Deus da maneira que eles achavam melhor. E não é isso que Deus quer. É tempo de voltarmos para Deus, porque já estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias, como diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 em diante, surgiriam pessoas que teriam uma dureza para sofrer o Evangelho ao ouvirem, ou seja, para receber o Evangelho como ele é. Mas procurariam mestres ou pastores ou líderes para falar aquilo que eles desejariam ouvir como tinha que ser. Ou seja, não vai falar que tem que mudar nada na minha vida. Deus me ama do jeito que eu sou, não. Deus te ama do jeito que você é, porque Ele tem um projeto para mudar a sua história. Ele te recebe como está, mas é para mudar a sua história e restaurar aquilo que está quebrado através do pecado. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de voltarmos, resgatar a palavra fiel em nossos corações. Amém? Se coloque de pé então. Se você puder depois, essa mensagem está gravada. Está gravada, né? Envia para alguém que está precisando de ouvir. Talvez você mesmo, se depois você quiser escutar, anotar. Faz igual a vaca, o boi. Ele come, vai para o estômago, depois ele volta e rumina, não é assim? Rumina de novo. Palavra de Deus. Vai se alimentando. Porque eu acredito que essa mensagem foi muito importante para corações que estão precisando desse resgate da palavra de Deus, de voltar a andar direitinho no projeto de Deus para a sua vida. Aleluia. Feche os seus olhos.